Igreja de Nova Vida, a sua família em Culubandê. Atos 12:1. A palavra de Deus diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Até aqui. Senhor nosso Deus, trata-se de uma experiência que marcou a vida da igreja nos seus primeiros dias, mas também, ó Deus, é para nós hoje um exemplo daquilo que nós podemos fazer quando estamos orando, quando estamos intercedendo pela vida de outras pessoas. Que esta palavra, Senhor, nesta manhã, sirva-nos de encorajamento, de ânimo, de estímulo. Sirva-nos, ó Deus, de exemplo para aquilo que nós hoje ainda podemos fazer como igreja, em favor daqueles que estão, ó Deus, vivendo uma vida de cárcere, de prisão espiritual. Assim, ó Deus, nós possamos orar e crer que veremos essas pessoas libertas em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Como povo de Deus, queridos, nós precisamos usar a oração como uma arma de libertação de vidas que estão aprisionadas por causa da intenção do inimigo
E assim como a igreja orou por Pedro, que estava aprisionado e havia uma intenção maligna de matá-lo, porque a intenção de Herodes, querido, não era outra coisa, era fazer com Pedro aquilo que foi feito com Jesus, sabendo que os judeus, eram contra o cristianismo e que queriam que os cristãos fossem dizimados, e querendo Roma fazer uma média com os judeus, era justamente o que iriam fazê-lo. Depois de passar a Páscoa, que era uma data assim sagrada para os judeus, eles não queriam criar tumulto nessa época, nessa data, eles iam apresentar Pedro e dizer: olha aí, vocês querem que a gente mate? E a maioria de judeus iam dizer: não, mata. Ou seja, a mesma coisa que fizeram com Jesus. Mas tendo o Senhor planos na vida de Pedro, e querendo ainda que ele fosse adiante nesses planos, para que a igreja caminhasse naqueles dias, aprove o Senhor ouvir a oração, a intercessão, o clamor que o povo de Deus estava levantando. No versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, Pedro preso, mas a igreja começou a orar, interceder: Senhor, faça alguma coisa, Senhor, não pode ficar desse jeito, Senhor, nós precisamos desse homem, ele é um instrumento nas tuas mãos e tal. E o poder de Deus se manifestou através dessa oração incessante, Nós devemos nos lembrar, queridos, que cada momento, cada instante existe uma conspiração espiritual maligna para manter aprisionadas pessoas, aquelas que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Há muitas pessoas que nesse período de carnaval estão aí, fazendo coisas que vão causar mal a si mesmas, a sua própria família, a sua saúde. Mas assim como Jesus orou, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, a mesma coisa está acontecendo hoje, queridos, não mudou. Porque, mas todo mundo conhece Jesus. Querido, conhecer Jesus como um personagem histórico, como um personagem filosófico, muita gente conhece. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas não é ouvir falar, é conhecer o que está no coração de Deus em relação a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É entender o plano da salvação, é conhecer o mistério de Deus revelado a nós através do seu Filho. E isso, queridos, muitos sequer ouviram falar, senão somente pronunciar o nome de Jesus. E o papel da igreja sempre foi e sempre será anunciar o evangelho da salvação, mas também orar. Aqueles que estão em liberdade, nós, a igreja, nós temos uma missão dada por Deus, de proclamar libertação aos cativos, de pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável, ou seja, o momento de aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Só que, queridos, tem uma coisa muito importante que nós precisamos atentar, é que nós temos uma tendência natural de esquecer daqueles que estão encarcerados, de esquecermos daqueles que não gozam da mesma liberdade que nós temos. Ou seja, nós temos uma tendência carnaval está aí, um monte de gente vivendo nas trevas, vivendo na prisão do pecado, do desconhecimento da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, fomos libertos, nossos jovens saíram para retiro, foram lá edificar suas vidas nesses 4 dias, ao invés de estarem se destruindo, como muitos jovens estão fazendo nesse período. Inclusive alguns vão perder a sua vida nesse período de carnaval, por uma série de circunstâncias que você já conhece. São violência, drogas, prostituição, tudo aquilo que envolve esse período de carnaval. Então, mas nossos jovens estão guardados, estão em Cristo, estão lá no retiro, glória a Deus, aleluia. Principalmente nós que temos filhos nessa idade, que maravilha, minha filha está no retiro, meu filho está no retiro, não estão nessa confusão. Só, queridos, que nós temos que entender
aquilo que a Bíblia nos diz: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Lembrai-vos dos encarcerados como se nós estivéssemos presos juntamente com eles. Só que a gente não lembra dessa maneira. Como igreja, nós não podemos simplesmente nos esconder nesses dias, pensando somente no nosso bem-estar. É bom fazer retiro, aproveitar esses 4 dias de descanso para estar em comunhão com os nossos irmãos, para orar mais, para estar mais perto de Deus. Maravilhoso, isso é bom demais. Só que eu tenho conclamado a parte da igreja que fica, né, que fica em casa, às vezes não sai por uma série de motivos, a nós nos aplicarmos a oração, a intercessão por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E muitos desses são nossos parentes, são amigos, são vizinhos, são pessoas que trabalham com você, que você conhece há anos, pessoas a quem você ama, a quem você quer bem. E às vezes a gente olha para essas pessoas e diz: Senhor, como seria bom se eles conhecessem a verdade. Nós devemos nos lembrar, querido, que eles estão sofrendo maus tratos nas mãos de demônios, principalmente nesses dias de carnaval, quando a entidade maligna, né, que é representada pelo rei Momo, recebe as chaves da cidade. Querido, isso é um ato simbólico, mas de uma representatividade, de um peso espiritual tremendo. Quando o governante de uma cidade, ele pega as chaves da cidade e diz assim: está entregue, né? Nesses 4 dias não mando eu, manda você, né? A gente sabe que é um ato simbólico, a gente sabe que aquilo ali é só um protocolo que se cumpre todos os anos. Mas, queridos, no mundo espiritual, isso tem uma importância fundamental, porque a autoridade representada pelo governador do estado, pelo prefeito da cidade, quando entrega essas chaves, está dizendo assim: olha, agora a autoridade é sua, agora você pode fazer o que você quiser. E isso, queridos, dá aos demônios, aos principados malignos, condições de agir, de fazer, de atingir pessoas com muito mais força, com muito mais veemência. Então a igreja precisa estar atenta, né? Porque no meio dessas pessoas sobre quem esses demônios terão autoridade, estão pessoas que nós conhecemos, que nós amamos e que estão aprisionadas. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Ou seja, Paulo estava dizendo: Timóteo, eu vou pedir para você fazer isso, Timóteo, e vou pedir para você falar com as pessoas da igreja, para que a igreja tenha a prática, né? Prática, o que é prática? É um negócio que a gente faz sempre, né? Prática é um negócio que a gente está sempre fazendo. Prática de quê? De súplica. Ele separa, súplica, intercessões, orações, intercessões, ações de graça. Ou seja, a igreja não pode esquecer do mundo e apenas nos resumirmos a convidar um ou outro para vir à igreja de vez em quando, ou falar um pouco de Jesus, né, do plano da salvação. Não, queridos, a igreja tem que estar orando. Você quer ver alguns dos seus parentes até o carnaval que vem, fora do carnaval, e glorificando a Deus? Eles estão encarcerados. O momento é momento da gente orar: Senhor, tira essa pessoa do cárcere. Porque você sabe o que vai acontecer? O mundo recebe autoridade maligna através da ação desse personagem chamado Momo no período de carnaval. Mas a palavra de Deus diz que a igreja tem autoridade que nos foi concedida através do poder de Deus, e não há poder maior do que o poder de Deus para lutar contra essas coisas, para declarar a libertação,
para que o Senhor envie anjo, como enviou lá para salvar, para tirar Pedro da cadeia. Aí depois você vai ouvir o testemunho. Eu estava lá no meio da confusão do carnaval, quando de repente eu comecei a me sentir mal naquele lugar. Inexplicavelmente eu comecei a sentir coisas que eu nunca senti no período de carnaval. Eu já vi pessoas testemunhando, dizendo: olha, pela oração do irmão fulano, da irmã ciclana, da minha parenta, do meu amigo, do meu vizinho, eu que sempre tomei caixa inteira de cerveja, quando eu botei um copo de cerveja, o primeiro gole na boca, aquilo me fez tão mal, mas tão mal, que eu quase morri, e nunca mais eu quis colocar um pouco de cerveja na boca. Eu já vi pessoas testemunhando assim, queridos, mas sabe o que tinha por trás dessa situação que aconteceu? Tinha a oração de um pai, tinha a oração de uma mãe, tinha uma oração de um amigo, tinha a oração de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó. Queridos, é muito importante o que nós vamos fazer nesses 3 dias, que vamos começar hoje, vamos fazer amanhã e na terça-feira. Levantar um clamor a Deus pela vida de pessoas que você lembra, que vão vir à sua mente, e que você vai dizer: Deus, eu estou clamando a Ti pela vida desta pessoa ou dessas pessoas, para que elas sejam libertas, e que no período de carnaval do ano que vem elas não estejam mais aprisionadas e cegas como estão hoje no meio dessa confusão. Queridos, é muito importante. Pedro não entendeu, Pedro achou que era uma visão, quando ele viu um anjo do lado dele, mas ele não entendeu que era um anjo, ele achou que era um homem, dizendo: olha, levanta-te. Ele pensou: como é que eu vou me levantar se eu estou aqui acorrentado? E na mesma hora as correntes caíram. Vai agora, veste a sua roupa, cinge o teu corpo, agora coloca a tua capa, calçou as sandálias, agora me segue. E Pedro pensou: como é que vai seguir? Tem 2 portas do lado de fora aí, com uma sentinela cada uma, eu estou aqui com 2 guardas ao meu lado, quando me levantar o primeiro vai pegar, e meu filho, você vai para onde? Pois os guardas não viram, as portas se abriram automaticamente, como diz o texto, e Pedro só foi dar por si de que aquilo não era uma visão, quando ele já estava na rua. Queridos, mas o texto diz no capítulo 12, versículo 5, que havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. Será que nós temos levantado uma oração incessante a favor de algumas pessoas que se encontram aprisionadas, que se encontram em cadeias espirituais, que se encontram em situação de cegueira espiritual? Por isso Paulo escreveu a Timóteo dizendo: exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, todos. Vamos lá abrir lá em 1 Timóteo 2, para a gente ler um trecho desse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de quem? De todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Ou seja, primeiro ele fala orar por todos, mas depois ele diz assim: e também daqueles que se acham investidos de autoridade. É outra coisa que a gente precisa fazer. Às vezes a gente fala tanto, das coisas erradas que as autoridades fazem, mas a gente ora nada e fala muito, A gente não ora nunca e reclama demais. A palavra de Deus está dizendo que o caminho para você não viver reclamando é orar, é interceder, porque essas autoridades, queridos, têm o poder nas mãos de tomar decisões que afetam diretamente a nossa vida.
Quando os deputados federais sancionam uma lei, né, e o presidente da República assina essa lei passa a valer para todos nós, principalmente o povo de Deus, que como cristãos nós não podemos desrespeitar as leis e as autoridades legitimamente constituídas, como diz a palavra do Senhor. Mas nós não oramos, nós não intercedemos. É importante que a gente interceda, porque uma decisão que essa autoridade toma pode ser que ela venha trazer transtornos à nossa vida. Ontem, por exemplo, eu estava vindo lá do shopping São Gonçalo e queria ir para o Mutuá. Quem disse que eu consegui? Quando eu vim por dentro, evitando a estrada que estava toda congestionada, chegando ali em frente à prefeitura, vi um desvio à direita que impedia que a gente fosse para o centro de São Gonçalo. Eu pensei assim, bom, mas aqui eles vão desviar à direita, logo na frente tem uma entrada à esquerda, a gente passa ali pelo Hospital Menino de Deus e sai lá em frente do Mauá. Quem disse? Ali estava fechado também. Aí nós fomos parar lá no Rocha. Aí do Rocha eu descobri que eu tinha que ir para o Galo Branco, para do Galo Branco sair lá em frente, né, a Estrela do Norte, para ver se eu conseguia acessar o Mutuá através daquela rua que entra ali no Corpo de Bombeiros de São Gonçalo. Você imaginou? Você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque uma autoridade disse, olha, vai fechar essa rua aqui, vai fechar essa, e quem quiser passar vai ter que dar essa volta toda. Sabe por quê, queridos? Por causa de um baile de carnaval que tinha ontem no Mauá. Precisava essa interdição toda tão longe, né? Será que daria povo do Mauá até a prefeitura? É lógico que não. Mas alguém convenceu a autoridade responsável pelo trânsito de São Gonçalo que seria necessário fechar isso tudo. Veja como que uma decisão de uma autoridade te cria um transtorno. Eu até comentei com a minha esposa que estava no carro, disse, você tem uma noção de como é que está o coração dessa gente que está dentro desses ônibus aqui? E a pessoa ia saltar no centro de São Gonçalo, está ficando desesperado porque ele está indo para o Galo Branco e não sabe se vai voltar lá. Começa um monte de gente dentro do ônibus, mas o motorista está indo por onde e tal? Meu ponto era ali na frente e tal. Sabe o que é isso, queridos? A decisão de uma autoridade. A igreja, às vezes, nós não oramos pelas autoridades como deveríamos orar, mas nós reclamamos assim que alguma coisa nos atinge. Nós reclamamos assim que uma lei é sancionada. Então, a igreja precisa ser mais responsável com relação a essa oração pelas autoridades. E devemos também fazer isso, por quê? Porque isso é agradável a Deus. Olha o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Ou seja, isso é bom. Deus gosta de ver a igreja orando, intercedendo por pessoas que estão aprisionadas, intercedendo pelas autoridades. Isso alegra o coração de Deus. Então é mais um motivo para a gente fazer. E o versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, quando nós oramos por pessoas que estão aprisionadas, nós estamos cumprindo um propósito de Deus. Deus quer ver as pessoas salvas. Então, quando tem um servo, uma serva que está lá, Deus, tira fulano desse cárcere espiritual, abre os olhos, que as escamas caiam, que ele veja como está destruindo a sua própria vida, que essa pessoa consiga enxergar o mal que está fazendo a si mesmo, a sua família, a sua vida com Deus. Então, quando alguém se propõe a orar, repreendendo demônios em nome de Jesus, para que deixe essas vidas que estão aprisionando, queridos, nós estamos exercendo algo que é vontade de Deus. Se Deus mandou fazer, se Deus se agrada quando a gente faz, e se nós estamos debaixo da comissão de Deus, do empenho da palavra de Deus, queridos, por que não fazer? É o que nós vamos fazer hoje aqui, quando estivermos intercedendo por aqueles que estão aprisionados. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro isso. Tiago nos diz em sua epístola que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu queria esclarecer um pouquinho esse texto, queridos.
Quando a gente lê um texto como esse, a gente pensa, pode o justo, né? Mas eu não sou justo, eu sou cheio de defeitos, cheio de pecado, eu não tenho condição de assumir essa súplica, né, em favor de alguém, porque quando eu olho para mim, eu sei que eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Quem disse que Tiago estava falando com relação à nossa justiça humana? Quem disse que Tiago estava falando de justiça no que diz respeito à nossa perfeição na carne? Ele não estava falando disso. Ele estava falando sobre aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus. Se você foi justificado pelo sangue de Cristo, Tiago está dizendo que muito pode na sua eficácia a sua intercessão, a sua oração, a sua postura diante de Deus, dizendo: Deus, salva essa pessoa, liberta, Senhor, abre os olhos, Senhor, tira desse cárcere espiritual. É importante demais que façamos isso. Quando Jesus atendeu ao clamor daquele centurião romano, né, pelo seu empregado que estava doente em casa, ele o fez por causa da sua atitude de fé, mesmo sendo ele, como ele próprio disse, um homem pecador. O centurião disse para Jesus: olha, eu não sou digno que entres na minha casa, eu não sou dos judeus, eu sou romano, os romanos adoram a vários deuses, mas eu entendo que tu és um homem que tem autoridade, eu entendo que tu tens autoridade sobre as enfermidades, e autoridade é um negócio que a gente passa, autoridade é um negócio que a gente recebe, e quando a gente recebe, a gente passa a ter. Então, se tu me mandares com uma palavra, assim como eu mando um servo meu, ele vai, mando outro, digo outro fica, ele fica. Se tu me mandares com essa autoridade, eu vou chegar lá diante do meu servo que está doente e vou dizer: na autoridade que me foi conferida por Jesus, eu repreendo essa enfermidade na sua vida. Queridos, quando esse centurião falou isso, Jesus disse: vocês ouviram isso? Vocês acabaram de ouvir o que eu acabei de ouvir? Jesus disse: nem em Israel eu vi fé como esta. E disse aquele centurião: pode ir, porque o teu moço já está curado. Queridos, são coisas que a gente tem que ler, mas a gente tem que aprender. Você sabe o que aquele centurião foi fazer quando ele procurou Jesus? Ele foi interceder pelo seu servo, que estava quase morrendo em casa. Ele foi clamar, dizendo: Jesus, tem misericórdia, ele não pode vir, ele está preso numa cama, ele está doente, ele está nas últimas, mas eu estou bem de saúde e posso vir aqui, por isso vim. Há muitas pessoas que espiritualmente, queridos, estão enfermas, estão doentes. Algumas delas até conhecem o Evangelho. Algumas delas, queridos, que nós conhecemos, estão afastados da fé, mas conhecem a palavra de Deus, e hoje estão enfermas na fé, estão doentes. Alguém que está são, alguém que está saudável espiritualmente, precisa ir à presença do Senhor Jesus para orar e interceder por isso que está enfermo. E foi justamente isso que fez aquele centurião. E aquele centurião, ele revelou um caráter, primeiro um caráter de fé, né? Isso aí é patente no texto, porque Jesus disse: nem em Israel eu vi fé como essa. Em segundo lugar, ele mostrou que ele entendia sobre autoridade. Jesus ficou assim surpreso de ver como que um ímpio, né, um homem que não conhecia a fé judaica, como que esse homem foi capaz de entender um princípio bíblico da autoridade que às vezes os filhos de Deus não entendem. Jesus nos deu autoridade sobre todo o principado maligno para que nós clamemos a Deus pela vida das pessoas a quem esses demônios estão aprisionando. Só que a igreja não usa essa autoridade que recebeu.
aquele centurião usou, recebeu e usou. Outra coisa que chamou a atenção do coração de Deus, outra coisa que alegrou o coração de Deus, era o seguinte, queridos: um centurião romano era um homem de uma certa proeminência no meio da sociedade daqueles dias, porque era um oficial, né, do exército de Roma, e o exército de Roma era o maior exército, o mais temível exército que existia naqueles dias. Então, esse centurião, ele ocupava um cargo que dava para ele uma ascensão social bem elevada. Mas, no entanto, ele deixa a sua ascensão social, a sua importância como centurião romano, a sua fama, vamos dizer assim, como centurião romano, e humildemente vai pedir a Jesus por um servo, por um empregado. Quantos centuriões romanos seriam capazes de procurar um judeu, de procurar alguém que Roma subjugou? Os judeus estavam subjugados por Roma, foram conquistados pelos romanos. Quem, sendo um centurião romano, procuraria um judeu para pedir ajuda por um servo? Se talvez fosse pelo filho, pela filha, pela esposa, pelo pai, pela mãe, ele está se submetendo porque ele ama, né? É alguém da família. Querido, um servo. Isso tocou tremendamente o coração de Jesus, porque aquele homem revelou ser um homem amoroso, quebrantado e misericordioso. Às vezes, por muito menos, nós não queremos nos humilhar, nem que sequer para ajudar alguém. Não vou me humilhar, não vou me expor. Queridos, aquele centurião, ele se expôs. Alguém poderia dizer: rapaz, eu vi o centurião fulano lá no meio dos cristãos, lá procurando aquele Jesus, procurando aquele judeu para pedir ajuda. Isso pesaria contra ele, mas o amor que ele revelou por aquele servo, por aquele empregado, a misericórdia que ele exerceu, tocou profundamente o coração do Senhor Jesus. A igreja hoje precisa ser movida por amor, por misericórdia, e exercer a autoridade que a palavra de Deus nos dá a exercer. Quando nós oramos intercessoriamente, nós estamos travando uma batalha espiritual pela vida de alguém que às vezes nem sabe que você está fazendo isso, ou que não pode entender o que você está fazendo. Há pessoas por quem nós oramos que não sabem que nós estamos orando, e algumas delas, se nós falarmos por que nós estamos orando, elas não vão entender. Como no caso de Abraão, quando intercedeu por Ló e sua família, para que fossem poupados da destruição da cidade de Sodoma. Ló nem sabia. Ló estava lá em Sodoma, morando muito bem com a família, tranquilo da vida. E Abraão ficou sabendo da destruição da cidade, e imediatamente ele se lembrou que o sobrinho dele morava lá. E ele começou numa caminhada de intercessão, e Abraão insistiu com Deus. Abraão chegou a dizer: Senhor, me perdoe, se mais essa vez eu vou te incomodar, porque Deus disse: eu vou destruir tudo. Mas Abraão estava ali numa oração intercessória, tentando salvar vidas naquela cidade, mas o tempo todo ele estava pensando no seu sobrinho. O seu sobrinho nem sabia o que ia acontecer. E às vezes, queridos, nós estamos nessa posição de interceder por pessoas que não sabem, que não entendem, que não valorizam aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes nós nos sentimos angustiados pela situação dessas pessoas. Assim como Jesus se entristeceu e chorou quando intercedeu pela cidade de Jerusalém, em seu estado de afastamento de Deus. Jesus, no Monte das Oliveiras,
ele olhou para a cidade. Eu estive lá e eu sei o ponto em que Jesus estava, quando ele olhou para dentro da cidade, por cima dos muros, porque o Monte das Oliveiras, ele fica um pouco acima da cidade de Jerusalém, e de lá dá para ver a cidade toda e dá para olhar por cima dos muros. Jesus olhou e ele disse: ah, Jerusalém, que persegue os teus profetas e os mata à espada. Ah, Jerusalém, que estás afastado do teu Deus. E começou a chorar, e começou a se angustiar. Eu não sei se você já se sentiu assim, triste, angustiado por alguém que você ama e sabe que está afastado de Deus. Alguém que você ama e sabe que está na cegueira espiritual. Alguns até conhecem a palavra, mas por várias situações que aconteceram, estão afastados do Senhor. E aí você começa a lembrar e começa a se angustiar, e começa a chorar, e começa a interceder e dizer: Deus, tem misericórdia dessa vida. Às vezes, queridos, nós sentimos oposição maligna diretamente sobre nós, por estarmos orando por alguém que está aprisionado por demônios, né? Isso acontece muito, acontece muito. Às vezes você está orando por alguém e você sente uma pressão maligna. Sabe alguém que está assim debaixo de carga de demônios? Sabe alguém que você está intercedendo, que fez assim, até essa pessoa fez pactos malignos, porque não conhece a palavra de Deus? Você começa a interceder por essa pessoa e você sente uma pressão espiritual. Durante vários anos nós temos visto isso, nós temos provado isso, em ocasiões específicas que a nossa igreja tem trabalhado para fazer evangelismo. Às vezes nós estamos à porta de um congresso, né, de jovens, um congresso de casais, um congresso de adolescentes, que a gente faz especificamente para trazer almas, né, que estão aprisionadas nas mãos do inimigo, trazê-las para o reino de Deus. E aí a gente sabe o quê? Que começa uma pressão espiritual. Primeiro você convidou a pessoa, aí depois que você convidou a pessoa, acontece de tudo com essa pessoa. Irmão, nós já vimos acontecer de tudo. É o filho que fica doente, é o carro que bate, né? É o emprego que perde, ou o emprego que acha, né? Eu já vi pessoas que a gente convidou, né, para fazer um encontro na igreja, jovens, casais e tal, e aí você, naquela semana do congresso, a pessoa estava 5 meses desempregada, arrumou um emprego naquela semana, e o patrão disse: olha, se faltar, vai perder o emprego. Uma atitude desesperada do diabo, arrumando até um emprego para a pessoa, para ela não ir no lugar onde ela vai ouvir a palavra de Deus e vai ser liberta. Naquela semana o filho ficou doente, naquela semana o carro bateu, naquela semana foi demitido, naquela semana que acontece de tudo, sem falar na equipe que está orando. Quantas vezes, querido, trabalhando com casais, a gente já estava até acostumado. Eu avisava o pessoal do planejamento: olha, essa é a semana do tranco, hein? Essa é a semana da pressão. Acontecia de tudo, queridos. Muitos casais de planejamento iam para o congresso assim, debaixo de problemas que aconteciam em casa, com a família, mas tudo espiritual. Terminava o congresso, os problemas estavam todos resolvidos, a pressão acabava na hora. Eu me lembro que uma vez eu e Raquel estávamos para ir a um congresso, a gente fazia todo o louvor do congresso, e uma das nossas cachorras que a gente tinha em casa, com tanto carinho, com tanto cuidado, ficou doente. Depois ficou a outra junto, as duas. Uma doença que mata, uma doença que tem que ficar dando ali remedinho na hora, toda hora, e se não fizer toda hora, o cachorro morre. Eu falei com a Raquel: olha, isso aí é pressão para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Pois vamos no veterinário, vamos pegar os remédios, vamos, né, bonitinho, vamos dar até quando a gente puder. Quando a gente sair, pedir meu pai para que ele ficasse lá naqueles dias dando remédio, mas nós vamos para o congresso e vamos fazer esse congresso, porque nós vamos abençoar a vida. Queridos, naqueles 2 dias do congresso, a cachorra ficou curada. A pressão era para a gente não ir.
acontece de tudo. Às vezes você começa a orar por alguém, Deus toca no teu coração, você começa a interceder pela vida de alguém, e você começa a sentir coisas estranhas acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, coisas que não são normais acontecer, como que dizendo assim: para de orar, porque isso está me incomodando. Irmãos, se está incomodando os demônios, está alegrando o coração de Deus. Se os demônios estão fazendo pressão, você já viu quando acontece de uma pessoa manifestar um espírito maligno? Quando ele se manifesta, querido, ele já perdeu. Estava lá embutidinho, estava lá quietinho na dele, como aquele demônio do Gadareno, aquela legião de demônios, dizendo para Jesus: vieste nos incomodar antes do tempo. A gente estava tão quietinho aqui na vida desse homem, nós estávamos dominando sobre a vida dele, ninguém chega perto dele, ele é igual um bicho, todo mundo tem medo dele, e tu vieste agora aqui tirar a nossa tranquilidade. O Jesus deu uma ordem: sai desse homem. E aquele homem ficou liberto. Mas antes, o que aconteceu? Os demônios se debateram dentro daquele homem, porque eles viram que chegava a hora deles perderem aquela casa. E quando você começa a orar pela vida de alguém, os demônios começam a ver: vão perder. Sabe por quê? Está orando em nome de Jesus, querido. Qual o demônio que pode resistir ao nome de Jesus? Qual a entidade maligna que pode resistir ao poder de Deus? Então, a gente não tem que desistir, não tem que esmorecer. Tem crente que às vezes fica com medo, né? O diabo faz uma pressãozinha, ele: opa, não, desculpa aí qualquer coisa, eu não queria te incomodar. Queridos, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz: tu lhe ferirás a cabeça, e ele te ferirá o calcanhar. Ou seja, o máximo que os demônios podem é ferir o nosso calcanhar, mas nosso pé estará colocado sobre a cabeça dele, esmagando a cabeça. Como é que se mata uma serpente? Esmagando a cabeça. Se você bater no rabinho dela, vai cortar um rabinho, ela vai continuar viva. Se você bater no meio, ela vai continuar viva. Mas se você esmagar a cabeça, aí a serpente está destruída. Pois é aí que a igreja precisa tocar, na cabeça. E como é que a igreja toca na cabeça? Com oração, com clamor, com intercessão. Você está pensando o quê? No mundo espiritual acontece, querido. Quando a igreja começa a orar, Deus começa a enviar legião de anjos para guerrear. O mundo espiritual, ele é uma realidade. Há muitos crentes que ainda não aprenderam isso. É uma realidade. Você ora e o reino de Deus ele toma conta, ele avança. O exército de Deus, ele vai avançando, espremendo o inimigo. Você não ora, nada acontece. Você não ora, as coisas ficam como estão. O diabo agradece quando você não ora, quando você não intercede, quando você não incomoda ele, intercedendo por aquela vida diante do trono de Deus. Então é necessário que a igreja faça isso, que a igreja tome esta posição. Justamente nesses dias de carnaval, quando o reino das trevas intensifica ainda mais as suas atividades, quais são as atividades do diabo? Matar, roubar e destruir. A igreja precisa exercer com mais intensidade e autoridade a sua função de sal da terra e luz do mundo, que inclui o quê? A intercessão, que inclui se importar com aqueles que estão encarcerados. Deus nos comissionou e nos deu autoridade para isso, ou seja, nós não estamos nos metendo onde não fomos chamados. Nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Na outra ponta dessa destruição estão pessoas a quem nós amamos e que muitas vezes não têm nenhum discernimento espiritual para distinguir a mão esquerda da mão direita. Foi justamente o que Deus falou sobre aqueles que moravam na cidade de Nínive.
Quando Deus falou para Jonas: vai naquela cidade, porque lá tem pessoas que não me conhecem, que espiritualmente não podem distinguir a mão direita da mão esquerda, porque não ouviram falar da minha palavra. E Deus mandou Jonas pregar a palavra para eles. E o que aconteceu? Jonas pregou e a cidade de Nínive foi poupada por Deus. Deus queria alguém que fosse, que pregasse, que intercedesse. Por isso, você foi chamado, você foi liberto, e só os que estão livres podem orar por aqueles que estão aprisionados. Você foi convidado por Deus para fazer o que você está fazendo hoje. Alguns irmãos que estão aqui, nos carnavais passados, estavam lá no mundo, bebendo da número 1 até a 51. Tem muitos irmãos aqui que faziam parte da turma do funil. Só que você bebia e ficava tonto, né? A música diz: nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Não, você bebia e ficava tonto. Hoje você está aqui lúcido, ouvindo a voz de Deus, liberto. Você não precisa mais de bebida para ficar alegre. Mas e aqueles que ainda estão na mesma situação em que você se encontrava? Aqueles a quem o Senhor quer salvar, porque a palavra de Deus diz claramente, nós lemos, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então é necessário que a igreja ore, que a igreja interceda. Eu convido você para nós fazermos isso nessa manhã. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu sou liberto, porque eu não estou mais na cegueira espiritual em que eu me encontrava. Eu te agradeço pela palavra que me libertou, pelo sangue de Jesus que me purifica. Mas eu não posso ficar, Senhor, só alegre, feliz, grato a Ti. Eu preciso interceder por aqueles que ainda estão aprisionados. Talvez alguém achava assim uma boa ideia: pastor, por que no ano que vem a gente não faz aqui um evangelismo de impacto, né? E na noite de carnaval, assim, primeira, segunda, terceira, todas as 4 noites, a gente pega a igreja toda e vem fazendo um pente fino no meio do carnaval, entregando folheto. Eu digo a você que isso daria menos resultado do que a oração que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Porque as pessoas, na sua insanidade, no seu pecado, onde eles estão ali no meio do carnaval, se você fizer isso, você vai suscitar contenda, confusão, briga. Aí tem pessoas que vão agredir umas às outras, agredir o povo de Deus. Isso não vai dar resultado, isso vai dar em coisa ruim. Ontem eu estava conversando com o bispo Miguel. Ele estava dizendo que lá no carnaval, período de carnaval, eles fazem culto da noite no domingo, um de manhã, outro à noite. Aí eu disse para ele: como é que é a sua rua lá, a Avenida Itatiaia? Tem carnaval? Não, lá não tem carnaval. O carnaval é lá no centro de Caxias. Então se fosse o caso, daria para nós fazer o nosso culto também. Mas eu falei com ele que aqui, para a gente realizar culto, os carros teriam que passar no meio do carnaval. Os irmãos teriam que atravessar, né, o meio do carnaval. Isso seria vamos dizer assim, um combate desnecessário e sem atingir o alvo. A maior estratégia de guerra da igreja não é ir lá afrontar as pessoas, é orar por elas. Então nós não fazemos cultos à noite, porque justamente o carnaval é aqui na nossa porta, a concentração é aqui na porta da igreja. Nós não queremos entrar em conflito com pessoas que estão aprisionadas e cegas. Nós queremos orar por elas, para que elas sejam libertas e os seus olhos se abram, e elas possam entender que aquele não é o lugar dela, que Deus a convidou para viver em liberdade, para não destruir a si mesmo, para não prejudicar a sua própria família, para não se lançar ao controle de demônios. Esse é o princípio de Deus, queridos: usar libertos
para atingir aqueles que estão aprisionados. Quando tivermos possibilidade, você tiver, nós tivermos possibilidade de estar conversando com essas pessoas fora daquele ambiente de carnaval, nós vamos pregar, vamos falar, vamos abrir a palavra, vamos explicar, vamos dizer a razão da nossa fé. Mas agora, nesses dias, o papel da igreja é orar, é interceder, para que os demônios fiquem amarrados, os demônios sejam impedidos de atuar na vida dessas pessoas, criar um bloqueio espiritual em torno deste lugar, nas ruas aqui, onde o carnaval acontece, porque aquilo que nós não podemos fazer, anjos podem fazer, guerreando contra demônios. Mas eu vou te dar uma notícia: anjos atendem ao chamado de Deus. Anjos não agem por conta própria, nenhum anjo faz nada por conta própria. Um anjo sempre age quando Deus envia para fazer. E você sabe quando é que Deus envia? Quando a igreja ora. Porque quando a igreja ora, ordens saem do trono de Deus para os anjos, para que eles façam a vontade de Deus. Adquira esta ou mais mensagens pelo telefone 2601-2536, Rio de Janeiro, ou via e-mail igreja@novavidacol.com.br.